Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a vocês pela presença em nossa live matutina. Lembrando a todos e a todas que essa semana passamos aí essa situação da vacina, né? Vai vacinar, não vai vacinar? São situações que eu acho que não vale nem a pena ficar de muito comentário, não é isso? Também temos, durante essa semana aí, tivemos aí pelo menos 24 horas de silêncio do presidente da República em rede social. Ele geralmente usa a rede social para poder falar aquelas coisas que não vale nem a pena comentar, nem dizer o que eu acho que ele fala, né? Eu acho, não estou dizendo que ele fala, não. Também eu quero lembrar os senhores e as senhoras que chegou aí 2 milhões de doses de vacina, mas nós precisamos atualmente de nada mais, nada menos do que 440 milhões de doses para poder imunizar o Brasil inteiro. Mas tá bom, já é alguma coisa também. Lembrando a todos que passamos a semana inteira aí o desespero por causa talvez da falta da vacina que nós não teríamos, graças aos conflitos que existem na presidência da República com o mundo, né? Também essa semana o Biden assumiu, Biden, como quiser, Joe Biden, o BD, como alguns chamam também, né? Assumiu a presidência dos Estados Unidos. E o cidadão chamado Donald Trump saiu pela porta dos fundos fugido. Bom, é uma realidade, nós temos que olhar. Também nós temos que lembrar que estamos numa pandemia, então é importante não esquecer sempre o álcool em gel e também usar máscara, né? E agradecendo a você, médico, enfermeira, você que trabalha no setor de limpeza, todos vocês da recepção, todos vocês que estão nos hospitais acolhendo e socorrendo aí as vítimas desse maledito vírus. Também lembrando a todos e a todas que estamos no domingo, dia 24 de janeiro de 2021. Vamos então para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, o Evangelho do domingo da Palavra de Deus, temos aí o Evangelho de Marcos, seu capítulo 3, versículo 14 ao 20. Mas também temos aí umas leituras interessantes, o livro de Jó e o livro de Coríntios, né? O pessoal, quando fala em Coríntios, lembrando que o São Paulo empatou ontem e também perdeu de 5-0 para o Inter, né? É uma tristeza isso, o meu São Paulo. Mas vamos nós, lembrando que a liturgia de hoje é o terceiro domingo do tempo comum, domingo que o Papa decretou para o seu dia de celebrarmos a Palavra de Deus, a Sagrada Palavra de Deus. Seria mais ou menos hoje o dia do ministro da Palavra em nossas comunidades. Então, para você que exerce o ministério da Palavra, que é pregador em nossas igrejas, parabéns pelo seu dia. Lembrando que a liturgia de hoje nos leva a olhar para o domingo passado. Domingo passado, Pedro é chamado de uma forma e hoje é chamado de outra. Então, o Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14 ao 20, é o Evangelho que sempre nos lembra que Deus está nos chamando sempre. Deus sempre nos chama. Deus sempre está nos convocando para vivermos plenamente o projeto do Pai. Muitas das vezes nós queremos fugir desse projeto. Por isso também hoje traz a liturgia do livro de Jonas. Jonas, que é aquele profeta teimoso, como diz Padre Marcos Barbosa, aquele profeta que, hora nenhuma, acha que Deus está certo em dar uma chance ao povo de Nínive. O interessante ainda que a leitura de hoje do livro de Jonas nos leva já, é o segundo chamado que Jonas tem, né? E esse segundo chamado, Jonas se coloca numa situação de entender bem o que Deus quer. Deus, ele não faz uma visão que nós temos de olhar a pessoa
pela sua atitude. O interessante é que a leitura de hoje de Jonas, né, o livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao 5, depois versículo 10, traz para nós um Deus todo amoroso, buscando entender e buscar o ser humano perdido. Muitas vezes nós, em nossas escolhas, em nossas falas, já queremos condenar o outro, já queremos colocar o outro, tipo assim, no lugar dele, na nossa visão. Jesus, ele coloca na Sagrada Liturgia de hoje, no Evangelho, o chamado dos apóstolos, ele chama a partir da realidade que estamos. E aqui no livro de Jonas, quando Deus manda Jonas pela segunda vez, na primeira vez Jonas não quis ir, brigou com Deus, mas nessa segunda vez, quando ele chama, ele manda Jonas ir, Jonas vai sabendo da sua missão. O interessante é que nós muitas das vezes temos o comportamento de Jonas. O nosso texto começa com Jonas falando sobre a necessidade da salvação. O interessante é que Jonas, desta vez, ele aceita cumprir a vontade de Deus sem questionar. O evangelho de hoje, quando Jesus chama os apóstolos, ele não vai escolher os doutores da lei, os mestres, os conhecedores. Também aqui, quando Deus Pai encaminha Jonas para a missão, ele traz para Jonas uma obrigação: anunciar a boa nova, anunciar a conversão, independente da nacionalidade da pessoa. O interessante ainda é que Jonas o tempo todo tenta questionar a Deus. O livro de Jonas nos convida, antes de mais nada, não ficarmos com preconceito com outra pessoa, por ser de outro país, de outro grupo ou de outra cidade. O interessante ainda é que o evangelho que nós temos hoje, Jesus, quando chama os apóstolos, ele não chamou eles simplesmente por chamar. Cada pessoa tem uma missão específica. A disponibilidade, a conversão é algo que nós devemos ter. No texto de Jonas, nós temos uma denúncia ao racismo, ao preconceito, à exclusão, à marginalização, à xenofobia. A palavra de Deus hoje também nos leva a refletir sobre isso. O interessante ainda é que quando vamos para a segunda leitura de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 a 31, é um texto que não precisa nem de homilia, é um texto que nem precisa de pregação. A leitura de hoje fala claramente que o cristão ele tem que estar em perfeita sintonia com todos. Diante de 215 mil mortos, diante de 216 mil mortos pela Covid-19, nós temos que ter uma comunhão com essas pessoas. Costumamos ter pessoas que ficam por aí divulgando que temos 7 milhões de curados. Mesmo que todos no Brasil peguem a Covid e fiquem curados pela intervenção, seja do que for, ou da vacina, ou da cloroquina, ou da ivermectina, ou será de qual remédio, legal ou ilegal, de fato e de direito ou remédio inventado por alguém. A dor daqueles que perderam seu pai, sua mãe, seu amigo, conhecido, nada vai apagar. Por isso, Paulo hoje nos convida a ser alegre com que eles são alegres. E a comprar como se não possuísse. Paulo nos manda a ter solidariedade. As cartas a Coríntios, não aos corintianos, como alguns pensam por aí, é uma carta que nos leva a entender uma comunidade complicada, uma comunidade que, às vezes, abusavam. Por isso, o evangelho de hoje é um dos evangelhos que nos falam sobre o chamado à beira do lago, na realidade. E ainda temos nessa segunda leitura o desejo que Paulo fala de apresentar um caminho equilibrado. Ser cristão é estar em sintonia, é trazer o equilíbrio, às vezes, para a realidade. O interessante é que Paulo ainda traz para nós, nessa carta, a questão do matrimônio de celibato. Se acreditava que Jesus voltaria logo,
se acreditava que a volta do Mestre Jesus de Nazaré era logo ali. A parousia era algo eminente. Então, alguns queriam separar das esposas para poder ficar mais tempo preparado. Outros queriam casar-se apressadamente. E Paulo deixa bem claro que não precisa querer se adaptar ou forçar a natureza. E aí vamos chegar ao evangelho de hoje. Mas antes disso, a perspectiva de Paulo com os cristãos é lembrar sempre que Jesus está voltando. Não como aquele Jesus que um pastor norte-americano, estadunidense, anunciou que voltaria como um Rambo, fuzilando todos os corruptos, todos os canárias, todos os marginais, todos os bandidos. Não esse Jesus inventado aí por uns e outros, mas um Jesus que vem para consolar, para resgatar, para levar consigo, para fazer a parousia, o julgamento final, mas não um julgamento pirotécnico, ou um julgamento fantasioso, como alguns pintam. E ainda interessante que o cristão que vive na realidade do mundo, ele vive mergulhado em todas as dificuldades do mundo. Ser cristão não é só viver no mar de rosas, e como diria Padre Léo, até as rosas têm espinho. Saber que ser cristão é viver a realidade da terra. Por isso, hoje, domingo da Palavra de Deus, em nossas igrejas, nós queremos lembrar sempre disso. Trazer para nós essa obrigação, esse direito. O texto de Coríntios nos orienta a todo instante a nos colocarmos de verdade dentro da realidade, numa vivência plena. Na verdade, o cristão deve viver com a consciência plena, que não vive no mundo apenas por viver, mas vive com a necessidade de anunciar e de ajudar a transformar. Por isso, eu posso claramente dizer a vocês, cristão não pode ficar à parte da realidade do mundo. O encontro com Jesus nos leva a mergulhar de verdade no mistério da realidade, no mistério da vida, de uma vida plena. Seguir o caminho do amor é entregar-se de verdade ao serviço, à caridade, à orientação, ao serviço pleno aos irmãos. O espaço de adesão ao Cristo nos leva a valorizar a potencialidade daquilo que somos, daquilo que temos. E a nossa resposta tem que ser sempre uma resposta de amor, uma resposta que nos leva a entender este Evangelho. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 20, eu cometi um erro, falei que é capítulo 3, eu errei, é capítulo 1. O Evangelho de hoje traz para nós a vocação. Durante a semana nós lemos aí, foi o Evangelho de ontem, sexta-feira, quando Jesus nomeia os apóstolos. E ele aqui hoje ele fala do chamado. A primeira parte do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 a 8, versículo 30, tem como objetivo fundamental levar uma descoberta de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Messias que proclama o reino dos céus. Ele é o Messias que traz para nós a boa nova. Semana passada nós tínhamos João Batista apontando Jesus. Hoje Jesus vai de encontro aos apóstolos na lida do dia a dia. O texto que nos é proposto no Evangelho de hoje nos leva exatamente ao início da caminhada de verdade dos apóstolos. O lugar que eles estavam é um lugar geográfico. Não é uma invenção, não é da cabeça de alguém. Galileia. A Galileia, para quem não sabe, é uma região onde muita gente não dava nada por eles. Era uma região olhada assim como exemplo de Nínive, com ninguém queria saber. O Evangelho de hoje traz uma divisão, são duas partes. Na primeira parte, Marcos apresenta uma espécie de resumo da pregação inicial de Jesus, no capítulo 1, 14 ao 15. Na segunda parte,
o evangelista apresenta os primeiros passos da comunidade dos discípulos. A comunidade que vai formar, que vai trazer, que vai anunciar um reino de Deus. Pois a realidade de falar de um reino dos céus é trazida por Jesus. Todos os judeus, todos os cristãos, no contexto atual, que é um reino para aqui, para a terra. Os judeus acreditavam numa transformação local, uma transformação de um reino da glória antiga de Israel com o rei Davi. No resumo da pregação inicial de Jesus, Marcos nos coloca, na verdade, um Jesus que quer cumprir o tempo de Deus. E ele traz o anúncio do reino de Deus. Ele não anuncia uma ideologia, nem anuncia um projeto individual, mas um reino que nos coloca sempre a serviço. O Evangelho de Marcos de hoje fala que o tempo se aproxima, e o tempo é hoje, é agora. Por isso, nesse domingo dedicado à Palavra de Deus, nós queremos sempre estar de olho na Palavra de Deus, olhando para a realidade. Não ler como uns e outros querem ler a Palavra de Deus, tentando adivinhar o tempo presente, dizendo que isso vai ter chip de besta, ou aquilo vai ser o sinal do Apocalipse. Ou ainda como acontece uma rede de televisão por aí, que eu não vou falar o nome para não ser processado, que deturpa todo o contexto da palavra com novelas romanceadas, destruindo assim a essência da mensagem de Deus e do Evangelho de Jesus. O mais interessante ainda, que hoje o projeto que Jesus anuncia é de conversão e adesão a um projeto do Pai, de um reino que está sendo instalado. O Evangelho de hoje traz para nós também uma apresentação de cada apóstolo, de cada dos quatro primeiros que foram chamados. Esse é o terceiro chamado para a escola do Mestre Jesus. Jesus sempre está nos chamando. Uma das coisas que nós temos que ter consciência, que sempre devemos estar dispostos a ouvir esse chamado e a estar dispostos a frequentar essa escola. Não é qualquer escola, é a escola do amor e do respeito. Quando olhamos para toda a realidade, quando nós às vezes queremos esperar chegar a certa idade, nos aposentarmos ou pararmos ou mudarmos de atitude para seguir Jesus, os apóstolos estavam em atividade. O tempo todo Deus nos chama, o tempo todo Ele está nos chamando, e diante das angústias de 216 mil mortos pela Covid-19, nossa resposta ao projeto de salvação tem que ser no hoje, no agora, não daqui a um ano, daqui a 2 anos. Jesus traz para nós uma paz, mas não uma paz como alguns querem, uma paz que nos dá um êxtase espiritual ou emocional. É uma paz que nos causa inquietude, uma paz que nos convoca para a missão. Para que o reino de Deus se aconteça, torna realidade, é necessário entrar na escola de Jesus e saber que esse reino não me pertence, é o reino de Deus, e exige toda hora a minha mudança de atitude, a minha conversão, a nossa conversão, a nossa capacidade de reconhecer que às vezes caminhamos errado. A palavra de Deus de hoje, a proposta do caminho que Jesus nos faz, não é uma proposta para caminharmos solitários, mas em comunidade, com Ele e nele, na graça que Ele nos chama. Jesus, Ele é uma pessoa real. Ele não é um mito. Ele é real. Por isso nós queremos seguir esse Jesus. Devemos segui-lo. E agradecendo a você por me ouvir até aqui. Lembrando que estamos na pandemia, não deixe de usar máscara, álcool, em gel, lavar as mãos. E se cuide. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.